Bom, Zaidan, a gente já está se preparando aqui para a nossa primeira entrevista de hoje, então, que é justamente para falar sobre a situação do Rio Grande do Sul. Já está com a gente aqui na linha a prefeita de Pelotas, a Paula Mascarenhas, que é prefeita de uma cidade, para localizar o nosso ouvinte, que está mais ao sul do estado, né? Mais impactado pela Lagoa dos Patos. A água vai escoando lá de cima do norte do estado, descendo para o sul do Rio Grande do Sul e chega na Lagoa dos Patos. Então, esse cenário que está se encaminhando para secura, para normalidade em Porto Alegre, é o que vocês querem daqui a alguns dias por aí na região de Pelotas também, né, prefeita? Bem-vinda, um bom dia para a senhora. Bom dia, Ana Paula, a todos os ouvintes, Cláudio. Nós estamos nessa expectativa, né, já faz praticamente 15 dias, desde que as águas chegaram a Porto Alegre, região metropolitana, que nós sabíamos, né, que o seu destino era o mar, e para isso, né, a passagem era aqui pela Lagoa dos Patos. Nós estamos na costa, né, da Lagoa dos Patos, e aí numa cidade muito baixa, que é Pelotas, que fica também margeada pelo canal São Gonçalo, que liga a Lagoa dos Patos à Lagoa Mirim. Então nós somos cercados por água. E este era o caminho natural das águas, nós estamos vivenciando isso, mas felizmente, como nós soubemos disso, né, a natureza, a nossa posição geográfica acabou nos privilegiando, nós sabíamos disso com mais antecedência do que outros municípios do estado, a gente foi se preparando. Tanto sendo guiados pelo princípio da precaução, né? Tanto na conscientização das pessoas, no pedido, né, para que as pessoas deixassem as áreas de risco, primeiro no estabelecimento de quais seriam essas áreas de risco, depois nesse diálogo com a população e também fortalecendo, né, reforçando o nosso sistema de contenção de cheias, que é basicamente baseado em diques, espalhados pela cidade, um dique principal e alguns outros diques, que nós fizemos um estudo topográfico para identificar quais eram as áreas mais baixas desses diques e reforçamos com sacos de areia, com material, com rachões, enfim, e também reforçamos o nosso sistema de bombeamento, que também é outra forma da gente lutar, né, contra as enchentes. Então a gente está vivendo isso, realmente as águas subiram, alagaram algumas regiões da cidade que não têm proteção, que são as zonas justamente que estão à beira da lagoa, uma colônia de pescadores da Z3, do Pontal da Barra, e também uma área do Laranjal, que é um bairro, era o antigo balneário da cidade, mas virou um bairro populoso, né? E as águas entraram lá, por não haver esse sistema de contenção mais robusto. Mas de resto a gente conseguiu, né? Por enquanto estamos conseguindo segurar essas águas que se não fosse esse sistema de proteção atingiriam mais de 100 mil pessoas. Prefeita Paula Mascarenhas, antes da videoconferência com prefeitos, o presidente Lula havia pedido que todos vocês, prefeitos gaúchos, enviassem com pressa propostas para ajuda ao Estado, aquilo que era mais urgente para cada município. Sim. Como é que foi a videoconferência? O que de mais relevante ocorreu nessa conversa com o Lula? Então, nós encaminhamos aquele pedido emergencial, né, de R$500 mil, que aquele era um pedido que seria homologado, né, sem maiores análises, isso nós fizemos. Os outros pedidos, né, tem uma disponibilização inicial de 6 milhões, mas para isso a gente precisa ver primeiro as perdas, né? Na verdade, Pelotas está atravessando a crise, então as águas não baixaram, a gente tem noção de algumas coisas, né, que vai precisar, por exemplo, uma ponte que liga a cidade à colônia de pescadores E3 não existe mais, foi levada pelas águas, enfim. Mas há outros estragos, né, e destruições que a gente só vai saber realmente depois que o pior da crise passar. Mas ontem nós tivemos a informação de que, primeiro, o FGTS, né, o acesso ao FGTS vai ser aberto a todos, a toda a população que tiver direito, né, não apenas aqueles atingidos, porque estava dando um trabalho muito grande, né, porque nós tínhamos que identificar cada pessoa atingida, e nós estamos, como eu disse para vocês, vivendo ainda o processo, né, da crise climática, da enchente. E agora isso se estendeu, então isso é positivo. E também ficamos sabendo que os 46 municípios
em calamidade, no estado do Rio Grande do Sul, Pelotas está entre eles, vão receber uma cota a mais do Fundo de Participação dos Municípios ainda em maio. Então isso também é bastante positivo para a gente começar a enfrentar, né, algo que realmente essa reconstrução do estado, e Pelotas não é das cidades mais atingidas, espero que não venha a ser, né, a gente está trabalhando muito para evitar o pior, mas é uma reconstrução que vai exigir muitos investimentos, muito tempo, muita dedicação, enfim, o estado está devastado. E agora, a senhora está falando em questões estruturais, né? Citou uma ponte que foi destruída, mas em relação à produção agropecuária por aí, já tem uma noção do tamanho da área que foi atingida e que tipo de ajuda que vai ser necessária para reerguer esses produtores? Na verdade, ainda nós estamos em processo, né? A gente sabe que, por exemplo, a soja foi brutalmente atingida. Nós temos alguma produção de soja no município, não é... o nosso município tem uma produção agrícola muito variada, né? Muito diversificada. Claro que os produtores de soja são aqueles inicialmente que a gente olha e vê que foram os mais impactados, mas, na verdade, em termos de hortifruti, granjeiros também, não, um impacto bastante grande. A gente vê isso já frequentando os supermercados na cidade, né? A oferta de produtos diminuiu brutalmente, assim. Então, tanto pelos produtos aqui da região impactados, né, pelo clima, e quanto também na chegada de produtos de fora, porque as estradas também foram impactadas, né? Mas a gente vai ter que ter uma recuperação certamente focada em 3 eixos. Esse de infraestrutura, né, muito atingido, mas o econômico, com certeza, também, porque, de alguma forma, além desses impactos diretos na agricultura, na produção primária, as empresas foram impactadas, as indústrias foram impactadas. Então, de alguma forma, a economia parou no estado. E também o terceiro eixo, importantíssimo, que é o social, né? Essas pessoas que saíram das suas casas, que estão em abrigos, que não têm para onde voltar, muitas delas. Então tem e mesmo as que têm para onde voltar, né? Aqui em Pelotas a gente vê isso. Acho que a gente vai entrar num outro paradigma de assistência social, né? Eu tenho dito, a gente vai ter que voltar com elas para casa, sabe? De alguma forma virar-se a chave, né, da assistência social e entender que se precisa ter uma convivência, não oportunizar educação, esporte, cultura para essas comunidades, enfim. Então, são 3 eixos muito distintos e muito amplos, né, que vão precisar de uma atenção dos governos, dos 3 entes de governo daqui para frente. Prefeita, área de risco, qual é a situação em Pelotas? Lá em Porto Alegre, o prefeito disse que não há terreno para construir as casas que serão necessárias, né, um número considerável. E, aliás, o prefeito tem, isso aqui não tem nada a ver com a senhora, é uma opinião minha, ele tem dito algumas barbaridades. Mas, com relação a Pelotas, há muitas áreas de risco, haverá um plano habitacional de proporções consideráveis. Qual é a situação habitacional em Pelotas? Cláudio, aqui, felizmente, né, como eu disse para vocês, nós estamos em plena crise. A gente já teve um pico, né, de elevação das águas essa semana e sabemos que teremos outro na semana que vem. Mas estamos confiantes nesse sistema de contenção. Então, aqui em Pelotas, nós não tivemos uma destruição de casas, como se viu em outros lugares, né, uma brutalidade assim. Claro que muita gente teve água, né, dentro de casa, em 1 metro, 1,5 metros, perdeu muita coisa, mas não houve uma destruição. O que nós vamos precisar, né, rever, né, talvez seja a questão da expansão imobiliária, porque a gente tem como eu disse, Pelotas é uma cidade muito baixa, e cercada de águas. E nós temos algumas áreas de banhado que são uma expansão natural, por exemplo, no canal de São Gonçalo. Claro. Uma parte dessa área foi ocupada nas últimas décadas por investimentos, enfim, empreendimentos imobiliários. Não toda, felizmente, porque boa parte dessa que não foi, enfim, que está ainda à disposição das águas, foi uma forma do canal São Gonçalo se expandir e prejudicar menos as pessoas, né? Então nós vamos ter que rever o nosso plano diretor nessas áreas, proteger mais. Eu acho que os próprios empreendedores perceberam
né? Isso foi, de alguma forma, uma lição para muita gente, né? A gente precisa rever. Nós temos muitas áreas irregulares aqui. O meu governo, eu digo isso com tranquilidade, porque foi o que mais fez regularização fundiária na história do município, mas temos pessoas em áreas de risco, temos trabalhado para tirar pessoas de áreas de risco, por exemplo, a beira do canal. Agora em janeiro nós entregamos um loteamento, justamente tirando pessoas dessa área mais impactada, que, né, felizmente estão a seco nesse momento, mas podiam estar com um problema muito sério com a água entrando em casa. E essa é uma das áreas, há outras, né? Então nós vamos efetivamente ter que rever, buscar programas habitacionais para tirar pessoas de área de risco, colocar esse como um critério, que já vem sendo um critério, mas reforçar esse critério e mudar o padrão dessa expansão imobiliária. A gente tem uma indústria da construção civil aqui muito potente, muito qualificada, mas vamos precisar mudar alguns paradigmas, né, para podermos conviver com a mudança climática, que a gente está vendo que veio, né, para ficar. É um novo normal, como tem se dito muito, e nós estamos vivenciando, aterrorizados, né, o impacto disso. E são mudanças que têm que ser urgentes, né, prefeita? Porque a gente está falando de chuvas que já estão fora de época, né? Afinal de contas é outono, já era para ter dado uma bela diminuída. Daqui a alguns meses chega o verão, a preocupação aumenta de novo. Tem alguma coisa a curto prazo que dá para pensar em relação a isso, essas áreas de risco que o Cláudio Zaidan perguntou? Olha, é difícil responder essa pergunta porque eu falo do ponto de vista de um município, né? No Brasil, os municípios são aqueles entes que menos têm bala na agulha para investimentos, né? Nós ficamos com uma parte ínfima na distribuição do bolo tributário. Então, isso é algo que vai precisar ser pensado. Acho que os municípios têm muito a dizer. Eu lamento muito que essa repartição do bolo tributário seja tão injusta. Eu gostaria. A gente recebe muitas responsabilidades, mas poucos recursos, né? Eu não vejo nenhum problema nas responsabilidades. Eu acho que os gestores municipais são os que deveriam ter efetivamente mais missões e responsabilidades, porque são os que conhecem o território, os que estão próximos, os que estão mais sujeitos ao controle da sociedade, mas nós precisaríamos ter também essa capacidade de investimento que, infelizmente, não existe no Brasil. É cada vez mais concentração de recursos na União, né? Então, eu acho que nós vamos ter que fazer um grande pacto nacional em que os prefeitos sejam muito ouvidos, né, os técnicos dos municípios, e, claro, e que haja uma ajuda técnica para aqueles municípios muito pequenos, que não têm um corpo técnico em condições, né, de fazer propostas inovadoras, enfim, mas os estados vão ter que também trabalhar com isso, mas a gente vai ter que fazer um pacto que envolva todos, né, e que permita que a gente busque essas soluções inovadoras, usando tecnologia, mas que conte, né, com os investimentos do ente que tem esse poder, que, né, é, antes de qualquer outro, a União. Prefeita Paula Mascarenhas, você administra uma cidade muito importante. Pelotas está entre as mais importantes do Rio Grande do Sul e, por isso, a sua opinião tem uma relevância considerável. Como é que você tem visto o papel desempenhado pelo governo federal, a resposta do governo federal e do governo estadual, do governo do Eduardo Leite? Como é que a administração de Pelotas está lidando com as providências tomadas pelo governo federal e pelo governo estadual? Eles estão fazendo o possível ou a senhora tem alguma reclamação a respeito? Cláudio, eu acho que talvez daqui a alguns meses eu tenha condições de dar uma opinião mais abalizada. Assim. Agora nós estamos muito ainda, como eu disse, né, vivendo esse impacto, né? Então, o que eu posso dizer é que a gente tem recebido muito apoio, né, tanto do governo estadual quanto do federal, no sentido de que nós temos equipes aqui, nós tivemos um reforço nas equipes, no Corpo de Bombeiros Militar, por parte do Estado. Nós tivemos, e das forças de segurança que estão atuando muito bem, tanto na segurança dos abrigos, quanto daquelas áreas evacuadas, os bombeiros fazendo a evacuação dessas áreas. Nós temos tido também apoio federal, no sentido das tropas, tanto do Exército, quanto também da Marinha, que fica aqui em Rio Grande,
quanto da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, todos esses participam da nossa sala de situação. Então eu sou muito grata a este apoio, que é o que eu estou vivenciando mais diretamente no momento, que a gente está enfrentando a crise ainda. E temos as perspectivas aí, a gente espera, né, eu tenho ouvido, acompanhado os anúncios. Ontem o governador Eduardo Leite fez um anúncio, né, do programa de reconstrução, colocando um técnico à frente desse programa, mudando uma secretaria, né, dando essa missão, porque é uma missão gigantesca, né? O Estado, felizmente não aqui na nossa região, né, não teve essa destruição, e espero, né, com todas as forças que não ocorra, mas muitas regiões do Estado, inclusive a região metropolitana, destroçadas. Então é algo muito grande realmente, e o governo do presidente Lula colocou, né, também aqui um ministro para tratar diretamente dessas questões. Eu espero fortemente que isso traga, né, impacte realmente positivamente, e acho que vou poder dizer isso com mais clareza, né, vai ficar mais claro para nós agora a partir do momento da reconstrução. Neste momento que a gente está vivenciando o problema, enfrentando o problema, eu me sinto, como prefeita, me sinto apoiada, né, por esses servidores públicos designados tanto por um governo quanto por outro. E temos também, isso eu preciso registrar, muitos voluntários, né, milhares de voluntários daqui de outras regiões e apoio de outros estados. A gente recebeu, por exemplo, corporações, né, sobretudo de bombeiros, do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Maranhão. Isso tem que ser registrado, né, o apoio da população brasileira, dos governos brasileiros, né, olhando para o Rio Grande do Sul com essa atenção, com esse carinho, com essa solidariedade. Isso aí. A população tem sido fundamental nesse momento, com certeza. É bom a gente destacar mesmo. Paula Mascarenhas, prefeita de Pelotas, obrigada pelo seu tempo aqui para conversar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes, a nossa solidariedade e boa sorte. Tomara que nesses próximos dias a gente comece a receber boas notícias daí. Tomara. Muito obrigada, Ana Paula, muito obrigada, Cláudia, os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom fim de semana. Obrigada, igualmente. Bom trabalho.